Muitos erros graves na criação de cordeiros acontecem no primeiro parto da sua ovelha, justo quando ela ainda está aprendendo a ser mãe, está iniciando sua vida produtiva no seu plantel e você às vezes está aprendendo a observar também. Aí você acha que está tudo certo porque ela criou sozinho, mas daqui a uns dias o cordeiro já está fraco, magrinho, fica doente e morre. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 principais erros que acontecem na primeira cria de uma ovelha e o que você pode fazer para evitar perdas logo no começo da vida produtiva da sua ovelha. Se é a primeira vez que você chega por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação de ovinos, produzindo animais mais saudáveis, menor mortalidade, mais desempenho, mais resultado no seu bolso. E se esse é um assunto que te interessa e você quer melhorar seu rebanho, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho ali, as notificações, para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Por que um primeiro parto de uma ovelha exige mais cuidado, exige mais atenção? É a primeira vez que ela está passando por toda essa modificação no corpo dela. É a primeira vez que ela vai produzir leite, é a primeira vez que ela vai gerar um cordeiro. Ela ainda está em adaptação, seu corpo está em adaptação, seus hormônios estão sendo produzidos. É a primeira vez que ela tem essa produção de hormônios para fazer uma gestação, produção de leite. E também o comportamento dela vai mudar. Ela passa de uma fase de adolescência para uma fase onde ela vai se tornar a mãe. Ela nunca passou por isso, nunca gerou um cordeiro, nunca amamentou, nunca passou pelas dores do parto e pode não saber bem o que fazer. Então, algumas coisas a gente deve entender sobre o primeiro parto de um animal. A produção de leite normalmente é mais baixa no primeiro parto, porque a glândula ainda está se formando, está se adaptando, tem um alto estresse desse animal nesse processo todo. Existe maior risco de rejeição ou de falta de cuidado com esse cordeiro. Tudo é muito novidade. Se ela passar por muita dor, muito estresse no momento do parto, a chance dela rejeitar esse cordeiro é maior. Assim como é a primeira vez que ela entra em contato com um recém-nascido, ela não sabe bem lidar com ele, então o descuido, a falta de cuidado é um pouco maior no primeiro parto. Por isso tudo é muito importante que a gente tenha um ambiente preparado para esses animais. Quanto menos estresse uma borrega no primeiro parto passar durante o momento do parto, menor a chance dela ter uma rejeição, menor a chance dela ser uma mãe ruim, menor a chance dela abandonar esse cordeiro. Um criador que está começando, às vezes não tem essa diferença entre uma ovelha que é de primeira cria, uma borrega de primeira cria, uma ovelha mais madura, acha que pariu está tudo certo, confia no instinto do animal. E isso pode acabar levando a prejuízo na sua criação. Então vamos lá, eu vou falar de 5 erros muito comuns relacionados ao primeiro parto de uma borrega. O primeiro deles é deixar ela parir no meio do rebanho, sem dar atenção se é primeira cria, se não é primeira cria, se tem um local separado. No meio do rebanho, no meio da muvuca, acontecem brigas, acontecem disputas, pode ter uma tentativa de roubo do cordeiro. Essa borrega pode parir num canto do barracão, as outras vêm perto desse cordeiro e ela se afasta, então diminui o vínculo entre mãe e filho, aumenta a chance de rejeição. O ideal é que você tenha um local separado para os animais que vão parir. Aí é independente se é a primeira cria ou não, sempre tem esse local separado para esses animais. E quando esses animais estiverem próximo ao parto, leve esses animais para esse local que seja limpo, mais calmo, sem muito atropelo, sem um manejo muito corrido com esses animais que estão separados nessa maternidade. Ali ela vai parir com calma, tranquilidade, vai criar esse vínculo com o cordeiro para depois você misturar ela de novo no rebanho. Segundo erro muito comum com borregas do primeiro parto é não observar o parto ou não saber bem o que observar. Às vezes o parto parece rápido, deu tudo certo, o cordeiro nasceu, tá tudo bonitinho, mas o cordeiro não mama e ninguém percebeu. Então é importante ver se essa borrega vai deixar esse cordeiro chegar no peito dela, se vai deixar mamar. Às vezes toda essa novidade é muita coisa para ela. Ela às vezes não deixa o cordeiro mamar, tem até carinho pelo cordeiro, mas na hora que ele chega ali para sugar, ela chuta, ela se mexe, ela sai, ela não deixa esse cordeiro mamar. Então é importante fazer esse acompanhamento no primeiro dia. Observar se ele está mamando direitinho, se ele está enchendo a barriga, se está saindo leite nesse peito. E caso seja necessário, segurar essa borrega para que o cordeiro mame nesses primeiros momentos, para que não falte o colostro para ele e ele não enfraqueça e morra. Às vezes você cuidar nesse primeiro dia para garantir que o cordeiro mame esse colostro, que ela aceite esse cordeiro, já é o suficiente para criar esse vínculo e ela aceitar o cordeiro pelo restante dos dias. Terceiro erro comum em borregas de primeiro parto é não fazer essa observação se o cordeiro mamou o colostro nas primeiras horas de vida. Às vezes você deixa a ovelha criar lá, a borrega criou, você viu que o cordeiro estava ali, chegando no peito, mas espera o outro dia ou espera o fim do dia para aí você ir observar se esse cordeiro encheu a barriga ou se ele mamou o colostro.
É importante que o cordeiro mame o colostro nas primeiras horas de vida, de preferência nas primeiras 6 horas, porque depois ele vai perdendo a capacidade de absorver os anticorpos desse colostro. Então não demore demais para fazer essa observação, para ver se ela solta o leite, para ver se ela deixa o cordeiro mamar e para ver se o cordeiro realmente mamou esse colostro. Quarto erro muito comum em criações com borregas de primeira cria é não identificar os sinais precoces de rejeição. Alguns sinais a ovelha dá já de cara, logo depois que ela cria, se ela vai aceitar o cordeiro ou não. Quando ela empurra o cordeiro com o focinho, se vira com rapidez, não deixa ele mamar, corre desse cordeiro, é um sinal de que ela não está aceitando esse cordeiro. Borrega rejeitou o cordeiro nesse momento, você vai ter que segurar essa borrega, tentar fazer esse cordeiro mamar no peito da borrega. Caso ela não aceite de forma alguma, retire o colostro e dê-la na mamadeira para esse cordeiro, para que ele mame o colostro nesse primeiro período. Esse procedimento de segurar a borrega para que o cordeiro mame pode ser necessário por alguns dias seguidos, até que ela se acostume com ele, crie o vínculo e deixe esse cordeiro mamar sozinho. Caso isso não aconteça, a solução talvez seja tratar esse cordeiro na mamadeira. E o quinto erro muito comum de criadores com borrega de primeira cria é ver o cordeiro do lado dela, em pé, ver que ele tentou mamar, tá tudo certo que ela está aceitando ele, mas não atender o cordeiro, não ver se esse cordeiro realmente encheu a barriguinha, se esse cordeiro não está geladinho, não está com uma hipotermia, baixa temperatura. Alguns cordeiros vão apresentar isso só no dia seguinte, então às vezes o criador olha ali, vê que o cordeiro está em pé ao lado da mãe, que está chegando no peito, que ela tem carinho por ele e não atende esse cordeiro, não vão verificar se esse cordeiro realmente mamou, se ela realmente solta o leite, porque confiam apenas no que estão vendo, sem examinar o animal. Alguns cordeiros podem levar 2 dias, 3 dias para morrerem em função de não conseguirem mamar. Por isso, eu sempre bato nessa tecla. É importante ver se está saindo leite do peito dessa borrega. Às vezes o canalzinho do teto está entupido, está duro para sair o leite e esse borrego não tem força suficiente para conseguir liberar esse canal. Então não é porque ela não deu sinais de rejeição, não é porque o cordeiro foi lá e está tentando sugar o peito dela que você não deve observar se está saindo leite no peito e se ele está realmente conseguindo mamar esse colostro. Então, os cuidados que você deve ter sempre no primeiro parto. Separar os animais que estão prestes a parir num local maternidade. Isso é fundamental quando a gente fala de primeiro parto, onde você tem que dar mais atenção, onde você tem que ver se ela vai ser uma boa mãe, vai se comportar como uma boa mãe, vai aceitar esse cordeiro. Então, todo esse procedimento é muito mais simples se você tiver um local separado, calmo, tranquilo, limpo, onde você possa fazer esse atendimento. Por isso é importante também você ir acompanhando os sinais de que o parto está próximo. A barriga desceu, a vulva inchou, o peito encheu, está chegando perto da hora do parto. Então é a hora que você vai estar mais atento, prestando atenção nesse momento que está chegando. Pariu, observe se esse cordeiro está mamando, se a mãe está aceitando, se ele encheu a barriguinha, se o leite está saindo do teto. Faça esse acompanhamento de todas essas fases que eu falei aqui para garantir que esse cordeiro esteja se alimentando. Acompanhe como que está a reação da mãe, essa aceitação da mãe nas primeiras 24 horas de vida. Se ela está deixando ele mamar, se você vai ter que segurar ele para ele fazer as primeiras mamadas, faça esse acompanhamento nas primeiras 24 horas de vida. Caso seja necessário, você vai ter que segurar por mais alguns dias. E nunca deixe de fazer a cura do umbigo desse cordeiro no primeiro dia de vida. Deixa a mãe ali fazer aquela primeira relação, criar o vínculo, o cordeiro mamar, ter aceitação, para depois você chegar nesse cordeiro, observar a barriguinha, ver se está saindo leite e já faz a cura do umbigo desse cordeiro, porque é através dali que entram bactérias que vão causar doenças e podem levar esse cordeiro à morte. Essas ações não são luxo, são um manejo simples, prático, que garantem a sobrevivência do cordeiro, garantem maior taxa de sobrevivência nos seus animais, garante maior taxa de desmame dos seus cordeiros e deve ser dada atenção especialmente no primeiro parto, onde você tem uma maior chance de rejeição por essas borregas. O erro, as perdas no primeiro parto de uma borrega, de uma ovelha, muitas vezes não estão relacionadas à má vontade do criador, mas na falta de preparo, na falta de um olhar técnico, na falta de saber o que você deve acompanhar. E é por isso que alguns criadores têm tantas perdas nos primeiros dias de vida. Se você quer criar ovinos do jeito certo, comece protegendo os primeiros passos de uma borrega como mãe e do cordeiro como futuro do seu rebanho. Muitos criadores perdem animais de grande potencial, borregas que seriam excelentes ovelhas no futuro, por uma falta de atenção nesse momento que podem comprometer toda a vida produtiva. Se essa borrega tiver um primeiro parto muito estressante, que leve ela a rejeitar esse cordeiro, ela ainda pode desenvolver uma mastite por ter uma produção de leite, mas não tem esse cordeiro para mamar o leite e isso pode acabar levando a uma mastite. Então, às vezes, você compromete toda a vida produtiva desse animal. Pode ser um animal que vai ter que ser descartado, porque depois de uma mastite pode acontecer dessa glândula perder a capacidade de produzir leite. Então, é um animal que nunca mais vai produzir leite no seu rebanho.
por uma falta de atenção que poderia ter sido evitada. Conta pra mim se você já teve problemas com as primeiras crias de algumas ovelhas no seu rebanho, se já passou por algum desses problemas e se esse vídeo pode ter te ajudado a evitar futuros problemas. E se você achou importante e sabe de alguém que precisa dessas dicas, aproveita e compartilha esse vídeo e já deixa seu like aqui pra mim. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.